Galera, a fala do Neymar tá repercutindo aí, né? Após o jogo contra o Remo, o Neymar deu uma entrevista aí e tem gente aí falando bastante. E vamos ver o que Pilhado, né, e o Neto falaram dessa situação. Mas antes, vamos falar também, né, desse... Pilhado falou também que o Neymar apanhou bastante durante o jogo aí contra o Remo, os caras perseguindo o Neymar, dando porrada. O Neymar tomou cartão amarelo, mas o Neymar tomou cartão amarelo porque ele foi pra cima do cara, e aí o árbitro deu cartão. Quem que tá certo, quem que tá errado? E também depois do jogo ele foi dando entrevista aí que comprometeu ele, pode até prejudicar ele aí pra ir pra seleção, porque pode pegar até 10 jogos de suspensão. Complicado a situação do Neymar. Olha só o que o Pilhado falou aí, né? Depois dessa treta, se liga aí, ó. Neymar chorou de raiva no vestiário do Santos depois do cartão que ele recebeu, que o tirou do jogo contra o Flamengo, tá? Isso é informação, recebi informação de uma fonte muito segura dentro do Santos, que o Neymar teria chorado de raiva dentro do vestiário. Ou seja, mostra o sentimento do cara depois desse cartão que, na minha opinião, foi muito injusto. Um bando de gente da imprensa, né, que persegue o Neymar. Eu, quando tenho que criticar, critico. Quando tenho que elogiar, eu elogio. Mas a perseguição, ela é covarde. Eu vi o André Rizek dizendo que ele levou cartão bobo. Um bando de comentaristas dizendo que foi cartão bobo. Ele levou a porrada. E aí ele reagiu à porrada que ele levou. Não teve agressão, ele não agrediu o cara. Ele foi pra cima só pra questionar o que o cara tinha feito e levou o cartão amarelo. Então, pra mim, um cartão injusto. Pra mim, uma imprensa que persegue o Neymar, sim, de uma forma babaca. E deixando claro, Neymar chorou de raiva, tá? Mais do que de tristeza, foi de raiva no vestiário do Santos por ter ficado aí fora do jogo contra o Flamengo, que ele sabe que seria importantíssimo nesse sonho que ele ainda diz ter de disputar a Copa do Mundo pela seleção brasileira. Quer dizer agora que o Neymar cometeu misoginia? Não, isso só pode ser sacanagem com a minha cara. Misoginia, porque o Neymar usou uma expressão que todo homem usa no Brasil. Inclusive, os homens vagabundos da imprensa que estão falando que ele cometeu misoginia já falaram isso e eu tenho certeza. O Neymar disse, de forma irônica, sobre o árbitro da partida, que ele estava de Chico. Todo homem, quando está brincando, inclusive com vários outros homens, com mulheres, eles falam: o que houve que você está de mau humor? Está de Chico? O que isso quer dizer? Está de TPM? Está menstruada? Né? Isso é uma brincadeira. E aí essa imprensa imunda que a gente tem, é por isso que é tão perigoso que seja aprovado esse PL da misoginia. É muito bom, a Câmara dos Deputados está olhando para tudo que estão fazendo, já tornando o assunto apelativo, antes que esse PL seja aprovado pela Câmara. E eu torço que ele seja reprovado. Por quê? Porque eu sou contra as mulheres? Não. Mas eu sou contra a palhaçada. Eu sou contra a forçação. Eu sou contra a lacração. Quer dizer que o Neymar, para essa mídia que é de esquerda, cometeu misoginia. Curioso, né? Logo o jogador que assumiu ser de direita, logo o jogador que assumiu que ia votar no Bolsonaro. Não é coincidência. Desde que o Neymar se assumiu de direita, a imprensa imunda e vagabunda tenta atacá-lo de forma covarde. Não pode se acusar alguém de misoginia, de preconceito contra a mulher, de ódio contra a mulher, que é o significado de misoginia, porque disse que o árbitro estava de Chico, porque o árbitro estava nervosinho no jogo. É ridículo. E nós que somos contra essa lacração patética e contra essa imprensa vagabunda, a gente precisa se pronunciar sobre isso. É um absurdo, é covarde. E é covarde, a gente sabe bem por quê. Para politizar. E não porque muito vagabundo dessa imprensa está preocupado com o direito das mulheres. Não deixe se enganar. É assim que começa o ciclo de preconceito que nos mata todos os dias. Foi essa frase patética que essa senhora aqui usou no Sport TV para falar da declaração do Neymar de que o árbitro estava de Chico, né? Ela e toda a turminha da lacração, que assim como ela passou a ganhar um pouquinho de visibilidade
por lacrar na imprensa, tentaram crucificar o Neymar, certo? Por uma brincadeira que quase todo homem já fez. E sim, sem preconceito nenhum, na minha opinião. Vocês sabem o que é misoginia? É preconceito ou ódio contra as mulheres. Vocês juram que vocês vão cair na lorota dessa turma da lacração de dizer que o Neymar despertou o preconceito e o ódio contra as mulheres na frase que ele disse? Só que eu gosto de desmascarar essa turma. Então eu vou fazer um desafio para essa senhora aqui, para ela falar sobre a declaração do Lula. Eu vou voltar nesse assunto. Porque todos esses lacradores hipócritas da imprensa que mentem para vocês, construindo narrativas falsas, tá? Eles não se pronunciaram quando o Lula disse que aí sim tem misoginia. O Lula disse o seguinte: ele estava dizendo que o número de mulheres agredidas após jogos de futebol aumenta, né? Porque muitas vezes os homens ficam nervosos. Sabe o que o presidente da República falou? Se for corintiano, tudo bem. Eu vou mostrar o vídeo aqui e aí eu quero saber. Essa senhora aqui, do Sport TV, se pronunciou sobre essa declaração do presidente Lula, que é tão protegido pela turminha dela? Não. Fiquei sabendo que tem pesquisa que mostra que depois do jogo de futebol aumenta a violência contra a mulher. Inacreditável. Se o cara é corintiano, tudo bem. Como eu. Não falou. Então a minha pergunta é, será que ela está mesmo tão preocupada com a pregação do preconceito e do ódio contra a mulher? Ou será que ela está mais preocupada em ganhar like, atacando um ídolo que já se pronunciou a favor da direita? Acordou de Chico e veio assim pro jogo hoje. Não podia nem falar com ele, que ele te ignorava, virava as costas. Enfim, é um tipo de árbitro que quer ser a figura do jogo, que tem uma falta de respeito muito grande com todos os jogadores. Não foi só comigo, foi com os jogadores do Remo também. Não quer papo, não quer conversa. Enfim, acho que essas coisas acho que tem que melhorar, né? Porque é um cara que manda no jogo, que tem que mandar tudo. E a gente às vezes vai reclamar, como é futebol, né? Futebol a gente vai reclamar, vai perguntar o porquê, vai questioná-lo. E ele tem que saber levar isso. Se levar dessa forma aí fica muito chato, fica muito desrespeitoso. Olha como ele é muito louco, né? Quando eu vejo as entrevistas dele. Futebol é só futebol. Então o menino fez uma falta em você, não fez? Isso. É só futebol. Não é só futebol. E a pressa dele. Por que você precisa fazer tudo isso? Né? E aí, quando você fala e que você desrespeita do jeito que você desrespeitou, e eu não estou aqui para julgar as pessoas, eu só acho que é uma falta assim, de inteligência, é uma falta de sensibilidade, que o mundo mudou, que as pessoas mudaram, né? Que a gente enxerga o mundo de uma outra forma. E aí, quando um cara como esse, que tem 300 milhões de seguidores, que é um dos caras mais ricos do planeta, merecidamente, porque ele trabalhou para isso, e a gente não pode tirar o mérito das pessoas que trabalham, né? Dá uma entrevista dessa, quem é pai de filha, de filha, eu gostaria muito de falar das coisas que acontecem no meu dia a dia, com os meus filhos, como eu aprendo com eles. E jantar com os meus filhos ontem, eu só escutei. Escutei meu filho Gustavo, vocês conhecem, escutei minha filha Luísa, só escutei. Porque às vezes a gente, como pai, como cara que tem o dinheiro, o cara que é o provedor, acha que sabe mais de tudo. O provedor sempre acha que pode mais. O homem, que é uma desgraça. Tem coisa ruim é o homem, irmão. O que a gente tem que acreditar é que a mãe da gente, só se olhar a mãe sua, você vê quem você é. Quando você enxerga a sua mãe, quando você olha a sua mãe e fala assim, nossa, minha mãe, quando ela... A minha mãe, fala da minha, doméstica, fazia cachorro-quente, fervia salsicha, fazia o purê de batata, fazia o molho de tomate, pra gente vender cachorro-quente. Você olha a sua mãe e fala assim, opa, não posso decepcionar minha mãe, cara. Porque se eu decepcionar minha mãe, não tem como, porque o homem não tem fio, né? O homem não tem útero, né? O homem tem pinto só. Só. Nem cérebro tem, no meu ponto de vista. Porque se a gente entendesse isso, não daria uma entrevista tão idiota como essa. Pessoal, aí vem um porém, né? O Neto, ele pode ser... ele exagera na crítica. O Neymar, ele poderia fazer o quê?
Velho, até a Copa do Mundo eu não dou mais entrevista, não. Se fecha do mundo, cara. Se fecha. Eu acho que falta conversa com o assessor dele de imprensa, o pai dele. Não sei, cara. Acabou o jogo, eu fui. Pronto, ia pro vestiário, vou na entrevista, não. Ele nem fez tanta. Ele deu 2 passes pro gol, foi crucial, sair, velho. Se ele fizer isso, ele vai estar. Aí vão falar dele que ele não tá dando entrevista também, né? Ah, é metido. Beleza, mas pelo menos ele vai ganhar, porque isso aí queimou ele com o Ancelotti, pô. Não é só jogar mal, é essas coisas, né? Porque o Ancelotti pensa assim, pô, vou levar esse cara pra Copa. Aí esse cara vai ficar no banco, aí ele vai dar entrevista, vai começar a falar que tá no banco, vai criar problema. O Neymar tá se queimando sozinho aí, pô. E não foi misoginista, não foi, porque ele falou do árbitro. Se fosse uma árbitra, aí sim. Mas é incrível mesmo, cara. É assim, ele não cometeu nada, mas se fosse uma árbitra, aí eu diria, aí ele errou, cometeu. Mas aí, pô, o cara é homem, poxa. O cara é homem, não é mulher não, pelo amor de Deus, maluquice do caramba. Falar do futebol, que ele não tá jogando nada, que ele deu 2 passes, que ele não tá sendo o Neymar que o pessoal espera. Mas aí inventa outras coisas pra prejudicar o cara. Aí é loucura, pô. E o cara apanhou no jogo, como sempre apanha, né? Só que ele também busca apanhar. Ele tava pegando a bola, segurando a bola, esperando o contato. O cara que tem cirurgia vai fazer isso pra quê? Enfim, comenta aqui as suas opiniões nos comentários. Abraço a todos aí e até o próximo vídeo.